Salve, salve pessoal, professor Marcelo Sardinha na área, em mais uma aula com vocês sobre fontes de energia. Hoje vamos trabalhar especialmente aí, né, as fontes de energias no Brasil. Vamos pensar um pouco sobre então a matriz energética, as fontes de energia, o que que o Brasil usa, enfim, a sua importância no contexto aí econômico do Brasil, certo? Vamos iniciar então nossa odisseia geográfica, pensando um pouco então sobre a importância dos combustíveis fósseis no consumo final de fontes de energia do Brasil, né? Por que combustíveis fósseis? Porque como eu já havia dito para vocês, não é, o Brasil tem uma forte participação de fontes renováveis, sim, mas as fontes não renováveis, elas têm aí uma participação também efetiva acima de 50%. Então veja aqui, ó, gás natural, peguemos o óleo diesel, derivado de petróleo, né? Óleo combustível, gasolina, GLP, querosene, lixívia. Então se você fazer uma continha aqui, ó, de cara você com certeza vai ter, vamos dizer assim, uma superioridade das fontes de energia não renovável em relação às fontes renováveis, tá? Então, importante estar atento, com uma forte participação. Arriscaria falar aí alguma coisa em torno de 55% desse cara aqui, ó, tá? Para alguma coisa em torno de 45% das fontes renováveis, tá? Então é importante estar atento. O Brasil foge um pouquinho à regra a nível de mundo, tá bom? Então, bem legal. Vamos começar então falando um pouco sobre os combustíveis fósseis no Brasil, com destaque de cara aí, né, para o petróleo. Então, o petróleo já se sabia da existência dele ali desde o início do século XX. Importante a gente entender, né? Só que as políticas públicas que envolvem o petróleo, elas só vão ser desenvolvidas no governo de Getúlio Vargas, lá por volta de 54, quando é criada, então, a Petrobras, né? Mas muito antes da criação da Petrobras, já tínhamos essa noção da existência. Você tem aqui uma foto que mostra o primeiro poço de petróleo no Brasil, em Lobato, lá na Bahia, em 1939, né? Então é importante você entender um pouco essa evolução da produção de petróleo, né? Então vamos pensar assim, nos anos de 1950 é fundado então a Petrobras. 50, 60 até os anos 70, o Brasil tinha uma forte dependência de petróleo. Muito do petróleo que nós utilizávamos aqui não era produzido internamente, vinha de fora, principalmente daquelas áreas que você sabe que são as grandes reservas, como o Oriente Médio. Então o Brasil tinha uma dependência muito grande, certo? E o Brasil vai sofrer as crises do petróleo de 73 e 78. Por isso que a década de 80 é a década perdida. É essa década, então, que o governo brasileiro passa a investir em prospecção, buscar internamente, nas bacias sedimentares, petróleo para que você pudesse fazer exploração. E nos anos 80 é descoberta a bacia de Campos, no Rio de Janeiro. É um petróleo mais superficial, né? Um petróleo pesado, que a partir dele você obtém muito mais óleos e gases do que gasolina e óleo diesel. É o que nós tínhamos, então o Brasil passa a produzir a partir dos anos 80 naquela região. Tentando também fugir um pouco dessa crise, o Brasil desenvolve o pró-álcool, que na medida, né, da produção do álcool se produz o etanol. Nos anos 90, então, o governo de Fernando Henrique Cardoso anuncia a autossuficiência, mas mesmo assim precisávamos de petróleo estrangeiro, porque o petróleo leve, que até então nós não tínhamos descoberto no Brasil, vinha de fora e é ele que faz com que nós tenhamos a produção de óleo diesel para nossa matriz de transporte, caminhões, né? E principalmente a gasolina para os automóveis, né? Então, nos anos 2000 é descoberto então o pré-sal. Então, por prospecção, né, a Petrobras acaba perfurando a região ali da plataforma continental e acaba descobrindo petróleo em grande profundidade, petróleo leve. Dizem que é uma grande reserva e tal, e o Brasil então se vê dentro de uma nova realidade. Nesse contexto surge aí nos idos dos anos 2000 o marco regulatório, que era políticas públicas do que se fazer com o dinheiro que ia ser angariado da exploração da descoberta do pré-sal. Ocorre um embate político entre o governo, nessa época aí, o governo de Lula e da Dilma,
onde principalmente o Rio de Janeiro, né, questionava muito essas novas políticas, porque a ideia desses governos era fazer com que todo o dinheiro explorado pelo pré-sal fosse investido em saúde, educação e segurança nas diversas unidades da federação, mesmo aqueles que não tenham recurso no seu litoral. O Rio de Janeiro entrou com processo, tudo, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, e aí o Supremo acaba batendo o martelo e fazendo com que nós tenhamos aí a distribuição por igual ou equinânime, né, dos royalties que vão ser oriundos do petróleo. O que é royalty? Royalty nada mais é do que aquilo que você paga pela exploração de um recurso natural. Então, a Petrobras e outras empresas vão fazer exploração do petróleo e vão ter que pagar royalties, né? É até importante você entender isso. Aliás, um detalhe que eu não falei para você, me recordei agora, no governo de Fernando Henrique Cardoso, naquela onda de privatizações, a Petrobras não foi privatizada, mas a Petrobras acabou perdendo o monopólio. A partir de lá, então, outras empresas fazem exploração na plataforma continental no Brasil, né? Anos de 2010, essa década agora mais recente, é o momento em que a Petrobras perde bastante valor por conta dos processos de corrupção que foram descobertos lá dentro, né? Estamos falando da Lava Jato, todo um esquema, né, de propina que acabou levando muitas pessoas a serem presas e ceifou muito dinheiro da instituição, né? Então, essa é a historinha do petróleo do Brasil, é importante entender ela, porque em algum momento alguém vai perguntar isso para você, tá? Então vamos para alguns gráficos aqui, ó. Brasil, produção de petróleo entre 2000 e 2017, né, um aumento gradativo, ó, com a crise de 2008 diminui um pouquinho, mas aumenta de novo lá, né? Previsão de produção de petróleo, então Petrobras e outras empresas, né, a Petrobras aí com um número expressivo e outras empresas também participando, né, e planos de negócios entre 2018 e 2022. Tá? A partir daqui para frente que você tem um salto efetivo aí. Não se esquecendo que aqui nós estamos trabalhando com previsão, tá? Então é daqui para frente aqui que a gente vai ver um aumento da produção de petróleo pela Petrobras, onde grande parte do petróleo no Brasil é explorado em regiões marinhas, não no continente, tá? Legal. Brasil, produção média de petróleo no mar, né? Então, São Paulo, Rio e Espírito Santo é onde nós temos as maiores produções. Então, você vê aí que, sem sombra de dúvidas, o Rio de Janeiro se destaca com uma alta produção, tá? Aí nós temos a produção média de petróleo em terra. Então, Amazonas, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Bahia e Espírito Santo, né? Amazonas com destaque importante, ó. Mas perceba que o Rio Grande do Norte também tem uma produção legal, né? A Bahia também com polo petroquímico de Camaçari, né? É bem legal você entender isso, não se esquecendo aqui que, por exemplo, no Amazonas, né, essa produção é lá perto da Zona Franca de Manaus, tá? Aí aqui, ó, descoberta da camada de pré-sal na Bacia de Santos, Bacia de Campos. Bacia de Campos é uma bacia onde o petróleo, a camada de sol é mais superficial, é aqui entre 2.000 e 2.500 metros. Mais para baixo ainda você tem deposições de sedimentos mais antigos, né? Então, essa rocha sedimentar, ela vem com rocha e sal, né? Então, um pouco abaixo dessa camadinha aí você vai encontrar o pré-sal, que é em meio a esse pré-sal aqui, ó, né? Você vai encontrar os trapos de petróleo, onde dizem que é uma grande reserva, né? Então, esses são os blocos de pré-sal que se encontram desde do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e vai até Santa Catarina, mas as principais bacias estão aqui, ó, de frente, de cara aí para o Rio de Janeiro e para o estado de São Paulo, tá? Então, o Brasil, para explorar isso, precisou desenvolver e está desenvolvendo muita tecnologia que até então não existia. Se você não sabe, um dos países que detém as tecnologias mais avançadas de exploração de petróleo em profundidade é a Petrobras. O Brasil ensina muitos países a fazerem essa exploração em alto mar, tá? Então, bem legal a gente entender isso. Brasil e evolução da produção acumulada de reservas de petróleo, né? Reservas provadas, produção acumulada. Então, temos aí um aumento expressivo devido à descoberta do pré-sal, tá? Aí agora vamos falar um pouquinho sobre a produção de gás natural. Você sabe que onde tem
petróleo tem gás natural. E gás natural é uma fonte de energia que nós utilizamos principalmente para obtenção de energia elétrica, né? Então você pega o gás, queima, aquece a água sai do seu estado líquido para gasoso, vapor, sob pressão, energia contida, gira pás, turbinas e produz energia elétrica, né? Então, o Brasil seguiu uma tendência com as crises do petróleo em 73, 78, o mundo deixou de usar um pouquinho o petróleo e buscou outras fontes. Quem ganhou espaço foi o gás natural, tá? Então, se você observar aqui, ó, o Brasil, a média de gás natural internamente, ó, é bastante alta no Rio Grande do Norte, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, em São Paulo, o gás natural é uma fonte importante, sim, para o Brasil, né? Que é utilizado em sua grande maioria para, de fato, obtenção de energia elétrica, mas pode ser utilizado também para movimentar automóveis e outros fins, tá? Só que a bacia de Campos do Brasil, que é a bacia mais superficial, não tem muito gás natural. Fala-se em bastante gás natural na bacia de Santos, que ainda está sendo explorado. Então, onde o Brasil vai buscar em grande parte o seu gás natural, tá? Ele vem de fora, tá? Vem principalmente de países vizinhos. Então, produção média em terra, né, ali em mar, em terra, aí se destaque para o Amazonas, grande a parte de produção em terra é no Amazonas, para a Zona Franca de Manaus, na bacia do Rio Amazonas, né, uma área de deposição de sedimentos importante. E aqui nós temos, né, o mapinha que mostra de onde vem grande parte do gás natural utilizado pelo Brasil, tá? Então, lá nos idos de 1990, com o governo de Fernando Henrique Cardoso, é assinado um grande acordo com a Bolívia para explorar gás natural nessa região da meia-lua, que eles chamam lá, que é a região de Santa Cruz de la Serra. Então, o governo brasileiro, alinhado à época com o governo de direita da Bolívia, Fernando Henrique Cardoso, foi construído um gasoduto gigantesco com mais de 900 quilômetros, que ultrapassa, né, pelo Pantanal, entra aqui nas regiões do Mato Grosso do Sul, em São Paulo, né, vai até a capital, desce para Curitiba e vai para Porto Alegre, né? Aqui nessa região vai até Santos e um braço de gasoduto leva isso até o Rio de Janeiro, até Belo Horizonte e vai até Campos de Goytacazes, né? Existem projetos que tentam articular isso com o Nordeste, mas de fato aí esse gasoduto, né, ele é de extrema importância e ele é vital. Tivemos um problema seríssimo a partir dos anos 2000 com relação ao gasoduto Bolívia-Brasil, porque com a entrada de Evo Morales na Bolívia, nós tivemos a nacionalização dos hidrocarbonitos nessa região. E aí, com essa nacionalização, o preço se elevou muito, fazendo com que o consumo no Brasil diminuísse bastante também no contexto aí da política e economia brasileira. Tá? Então, grande parte do que nós consumimos de gás natural não é produzido no Brasil, vem de fora. É importante vocês estarem atentos com relação a isso aí, tá? Então, dando sequência aqui, vamos falar um pouquinho sobre carvão mineral. Né? Carvão mineral, você sabe como ele é formado, a partir da deposição de matéria orgânica vegetal. Antigas florestas, né, folhas e galhos são depositados, vão se acumulando no solo, vão perdendo água e vão, de fato, aí formando carvão mineral, que tem vários estágios e concentração de carbono. Mais tarde você pode utilizar esse carvão aí, né, em siderúrgicas, para fazer aço principalmente, ou queimar em usinas termoelétricas para obtenção de energia elétrica. E o Brasil tem os seus principais depósitos de carvão mineral no seu cinturão carbonífero no sul do país, que vem desde aqui, ó, de São Paulo, passando pelo Paraná, em algumas regiões de Santa Catarina, Criciúma, né, entrando no Rio Grande do Sul e avançando por dentro do Rio Grande do Sul, a região de Bagé, Candiota, enfim, tá? Na verdade, no vestibular sempre vão perguntar isso para você, onde é a exploração do petróleo, do carvão mineral a nível de Brasil? Fica na borda leste da bacia do Paraná. Então você tem o Rio Paraná aqui, ó, que é um riozão grande, né? Que já estudamos ele assim, ó. Esse é o Rio Paraná, né? E aí você tem também o Uruguai aqui, ó, que a gente percebe que em grande parte, deixa eu fazer ele bonitinho aqui, ó, que em grande parte
aqui, ó, para fechar. Legal. Na verdade, pode até deixar ele por aqui, mais ou menos assim. E fecha assim. Em grande parte, aqui um grande divisor de água, assim, ó, tá? Em grande parte, aqui nessa região, você tem o Planalto Meridional do Brasil, onde existe rocha sedimentar por baixo e por cima você tem o basalto, né? Por baixo, rocha sedimentar, em cima basalto e em cima alguns rios. Entre eles, né, a bacia Platina aqui que você está observando, porque tem o Rio Paraguai aqui ainda, ele faz mais ou menos assim. Tudo isso é a bacia Platina. Então, por que eles falam, né? A borda leste da bacia do Paraná, que é uma grande bacia, bacia zona platina, e aqui você, na borda dele, quando acaba isso, é onde você vai encontrar o afloramento dessa rocha sedimentar com carvão mineral. De baixa qualidade, tá, pessoal? Porque o nosso carvão mineral, ele traz muitas cinzas vulcânicas, algumas impurezas, e ele não é assim de boa qualidade. Você aprendeu comigo que existem vários tipos de carvão, entre eles a hulha, turfa-hulha, lignita, antracita é a mais importante e tal. E no Brasil nós temos as duas principais áreas de exploração. Aqui em Santa Catarina, onde o que se produz aqui vai para a região sudeste, para usinas siderúrgicas, nós chamamos isso de carvão siderúrgico, tá? E aqui nessa região onde você vê Candiota, onde você vê Bagé, aqui, inclusive é essa área aqui que eu estou mostrando para você, inclusive aqui é onde você tem essa exploração, ó, o carvão mineral ali sendo explorado, degrada bastante o meio ambiente, viu pessoal? Aí o carvão aqui, ele é um carvão térmico, né? Carvão siderúrgico e carvão térmico. Seria um carvão aí que é utilizado para obtenção de energia elétrica, tá? Então é importante entender isso, ó, tipos de carvão em reserva e seus usos, né? É um gráfico que dá uma noção do que é o carvão para você, né? Então, teor de umidade do carvão. Se teor de umidade alto, ele tem baixa qualidade. Então, é o lignito e o subbietuminoso, né? O lignito é utilizado em grande parte para energia elétrica, uso industriais e tal, 30%. Aí, agora, conforme ele vai, né, diminuindo a quantidade de umidade e bastante teor de carbono, aí ele é um carvão betuminoso, hulha e antracito. Uso doméstico e industrial, né, fabricação de aço, que seria aí o coque, né, e o carvão térmico e vapor, produção de energia elétrica e tal. Isso é uma tabelinha da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que te mostra aí a importância e como é que funciona os tipos de carvão, tá? Bem legal. Vamos falar de biocombustível, então. Você sabe que biocombustível vem de biomassa, onde através da produção agrícola ou extração de óleos, subprodutos de uma vegetação, você acaba obtendo combustível, tá? Então, no caso aí, o etanol no Brasil ele vem da produção de cana-de-açúcar, que teve o seu auge a partir das crises de 73 e 78, quando então na década perdida a expansão de busca de petróleo no Brasil faz com que nós tivéssemos aí a implantação do pró-álcool, tá? Então o pró-álcool ele acaba fazendo com que aumentasse as lavouras de cana-de-açúcar, principalmente no oeste paulista aqui, viu pessoal? Temos produção sim no polo tradicional desde o período da colonização de cana-de-açúcar no Nordeste, mas hoje as principais áreas se dão no oeste do estado de São Paulo, norte do Paraná, e avançando para algumas regiões do Mato Grosso, Goiás, Minas, enfim. Tá? Então aqui um gráfico mostra isso para vocês, né? A produção de etanol, o aumento, tivemos uma queda expressiva do etanol aí nos anos final dos anos 90, início dos anos 2000, com a descoberta do pré-sal e as políticas do governo de Lula e Dilma, tentou se priorizar a questão dos biocombustíveis para fazer jus à participação do Brasil aí em alguns protocolos internacionais de diminuição da emissão de CO2 na atmosfera, que vem da queima de combustíveis fósseis, tá? Então, para mostrar para você alguns dados e algumas informações. Vantagens e desvantagens do uso do etanol: substitui a gasolina, menos poluente, recurso renovável, né, emprega pessoas na cadeia produtiva, potencializa o desenvolvimento tecnológico, né?
Desvantagem: não reduz o consumo de derivados de petróleo, causa problemas ambientais também, como vinhoto, que é o subproduto do esmagamento da cana-de-açúcar, acaba contaminando o solo e o subsolo e rios, favorece a expansão da monocultura, né? Fortalece a estrutura fundiária, porque daí a produção não é para alimentar, é para produzir e ganhar dinheiro com, né? Aí trabalho na região é temporário e o uso da mão de obra é terceirizado. Alto custo do programa, subsídios governamentais, indústria automobilística e mercado de trabalho, né? Então temos aqui algumas vantagens e desvantagens que envolvem a produção de etanol, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o biodiesel, né? Biodiesel nada mais é do que a junção de uma certa porcentagem do óleo mineral derivado do petróleo, o óleo diesel, com o óleo vegetal. Com isso, você reduz a necessidade de exploração de petróleo e utiliza o óleo vegetal junto com esse óleo diesel, e aí você reduz a emissão de poluição na atmosfera, tá? O Brasil tem uma participação bem legal, tá bom? Aqui são os estados que produzem cereais, leguminosas e oleaginosas, que a partir dele você pode produzir o biodiesel, tá? Então, estados aí como Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas, São Paulo são os que mais produzem esses produtos agrícolas, né? No Brasil, aqui, ó, é bem legal isso aqui. Você vê aqui, por exemplo, no sul, produção de soja, amendoim e girassol são as bases para que você possa fazer biodiesel, né? Já na região sudeste, os principais produtos agrícolas responsáveis é a macaúba, né? E a cana-de-açúcar aqui, ó, e o algodão ali em Minas Gerais. Na região nordeste, o que você vai ter, né? Você vai ter mamona, você vai ter o babaçu, pode obter cana-de-açúcar também ali para a produção desses óleos e o algodão lá. Tá? Na região centro-oeste, aí o campeão é a soja, né? Tá vendo? Né? Já na região norte do Brasil, aí você vai ter no Pará, por exemplo, o babaçu, né? Essas regiões aqui. E aí você tem também a produção de dendê, que a partir dele você pode utilizá-lo como um óleo combustível biodiesel, tá? E contribuindo para a redução de emissão de poluição na atmosfera, tá? Bom, pessoal, aqui nós terminamos essa parte de fontes de energia no Brasil. Dá para se comentar bastante coisa, mas para o momento está de bom tamanho, tá? Espero que você tenha compreendido o assunto. Sucesso e até a próxima.